Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é industrialização e as transformações no trabalho. É bom lembrar que a industrialização não só no trabalho, mas quando surgiu a industrialização no século XVIII, na verdade, ela mudou totalmente o modo de se ver a vida e de como se comportar. Mudou de um certo modo a sociedade por inteiro. Então, vamos lá comigo? Afinal, o que é trabalho? Vamos primeiramente entender isso e depois entender que mudanças o trabalho sofreu com a industrialização. Trabalho nada mais é do que o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Conjunto dos trabalhadores que participam da vida econômica de um país. Necessitam de uso de capacidades físicas e mentais. Geralmente as pessoas, quando vão, inclusive, participar de algum tipo de entrevista, esse é um dos requisitos, né? Que você tenha suas capacidades mentais em condições para exercer o trabalho que está sendo ofertado para você. Como a industrialização alterou o trabalho no mundo? Como era o trabalho antes das indústrias? São questionamentos interessantes para você nos tempos atuais que tem poucos anos de vida e que não conhece o que aconteceu no passado. Pela ilustração já vemos que o artesanato ele desempenhou um papel fundamental. Em outras palavras, o homem antigamente fazia seus próprios utensílios, sejam sapatos, sejam roupas, sejam quaisquer outros elementos que compunham uma residência. Tudo manualmente. Então esse é um processo que fez parte do trabalho antigo. E com a chegada das máquinas, bom, aí tudo mudou. Embora a própria figura mostra nessa ilustração de Charles Chaplin, a coisa era tão repetitiva que até para fazer uma manutenção dos equipamentos, ele tornava esse ambiente alegre do ponto de vista dele, que ele fez parte dessa vivência da Revolução Industrial. Então, o que mudou no trabalho? A Europa da segunda metade do século XVIII foi marcada por mudanças profundas na economia e na sociedade, principalmente com o advento das novas invenções, que cada uma delas ia trazendo novas mudanças no modo da sociedade se comportar. O tempo se tornou valioso. Então, quanto mais se conseguia tornar uma operação mais rápida na concorrência com os demais que estavam ali no mercado, mais você detinha o acúmulo de riquezas. Quem consegue produzir mais em menor tempo, consequentemente consegue se apoderar mais dos outros e às vezes até levar à falência os seus concorrentes. Os trabalhadores foram obrigados a seguir o ritmo da máquina, e não a máquina como no caso dos tempos pretéritos, no tempo do artesanato, pequenas máquinas que eram submetidas ao tempo do artesão ou chefe artesão. Nesse caso, todos, sem distinção, passaram a seguir o ritmo das máquinas. A Revolução Industrial trouxe a intensidade da exploração de mão de obra. Ora, se digo que tenho que acompanhar a intensidade das máquinas, então você não tem como fugir dessa realidade. Se você deixar de operar a sua função naquele momento, então você vai fazer com que todo o processo dê errado. Então, passou a ter uma exploração de mão de obra maior. Tanto que, em alguns casos, as pessoas trabalhavam mais de 15 horas por dia. E às vezes tinha pouco intervalo de tempo na noite para dormir e já tinha que voltar para o trabalho. Intensificação da exploração do trabalho infantil. Na verdade, tanto o trabalho infantil como o das mulheres aí pouco importava. Todos trabalhavam praticamente na mesma intensidade que os homens. Então, até esse período aí, a mão de obra infantil não era levada em consideração como um tipo de exploração inadequada, como as leis de hoje dizem. Trabalhavam nas minas, eram ajudante de cozinheiros, operadora de portinhola de ventilação ou nas fábricas. O trabalho tanto de crianças passou-se de grande importância
com a introdução das máquinas, pois esta diminuiu o esforço executado e o custo com o salário. As mulheres também passaram a ser exploradas nas fábricas com longas horas de trabalho e salários baixos. É bom que se diga que é uma realidade que até hoje ainda acompanha as mulheres, porque ainda não há uma paridade. As mulheres ainda não chegaram a ganhar o mesmo que os homens ganham. Sempre as empresas pagam um pouco menos. E o que mudou no trabalho com a globalização, os tempos mais modernos? Bom, as empresas transnacionais, aquelas que transcendem as suas fronteiras, têm suas sedes em países ricos, produzem para atender o mercado mundial e investem em tecnologia de alta produtividade, para que com essa iniciativa você também reduza a dependência em relação à mão de obra local, ou, em outras palavras, que pelo menos com essa pressão das máquinas você consiga negociar com os trabalhadores salários mais baixos e mais injustos. Bom, a globalização também, as empresas transnacionais reduzem os preços finais de seus produtos, né? Graças às vantagens fiscais que elas recebem dos governos, a mão de obra barata oferecida nessas nações e o acesso direto às matérias-primas, ou seja, quanto mais próximo da matéria-prima as empresas estiverem, as suas filiais, mais vantagens elas têm para poderem produzir produtos com custos mais baixos. Aliado à mão de obra mais baixas, como é o caso da China, por exemplo, ou dos tigres asiáticos ou nortes asiáticos, que ficam naquela região do sudeste asiático. Então você consegue ter uma soma de condições fundamentais para que essas empresas consigam ter produtos mais baratos e na concorrência mundial elas sejam imbatíveis. Não é à toa que você consegue encontrar produtos chineses ou de Singapura ou de outros países ali da região do sudeste da Ásia ou da Oceania muito mais baratos do que qualquer outro lugar do mundo, presente às vezes em componentes eletrônicos ou até mesmo um guarda-chuva que você precisa quando está num período de chuva. Países que ofereciam as condições para atrair multinacionais. Quais foram esses países que trouxeram essas empresas grandes, muito conhecidas nossas, que estão geralmente nas propagandas de televisão, de rádio, das revistas, que você a todo instante vê, até mesmo no YouTube, quando você está assistindo o seu vídeo preferido, e que elas estão aparecendo sempre naquelas propagandas de segundos. Às vezes você quer pular aquela propaganda, mas não dá, porque ela já é de fração de segundos e você tem que assistir aquela propaganda toda. São elas que estão aí, que vieram para esses países, seja automobilística, dos carros, seja de qualquer outro tipo de fabricação. Então temos aí o caso da China, Coreia do Sul, México e o nosso país, o Brasil. A distribuição da produção, cada unidade produz determinado componente. Pode ser que um componente tenha um chip fabricado num país, pode ser que um cooler possa ser fabricado no outro, ou uma placa de vídeo em outro país, até você, no caso de Manaus, por exemplo, você fazer a junção de todos esses componentes e então fabricar um computador, ou, em outras palavras, montar um computador, um tablet, um notebook ou qualquer outro produto eletrônico. Então, por exemplo, o carro comprado no Brasil é feito em várias unidades, em diversos países. Um único modelo de automóvel é feito para atender à demanda global. Você deve ter acompanhado as notícias do noticiário que a Ford vai sair do Brasil. Por quê? Porque segundo a notificação da empresa, a nota oficial, ela vai dar conta mais de uma demanda global. Então o que está no mundo requisitando mais produção de carros? Então é nesse tipo de linha que ela vai começar a fabricar os seus produtos. Então para ela não interessa mais esses carros de passeio pequenos. Para ela é SUV para frente, as caminhonetes que o mercado mundial tem requisitado bastante. Então, segundo ela, então atende muito bem o que está dito aí. Um único modelo de automóvel é feito para atender a demanda global. Aquilo que está uma demanda maior, então isso é que as indústrias vão empenhar os seus esforços para a produção. O que mudou no trabalho com maior emprego de tecnologia? Bom, a automação
Robótica e informática. Robôs e máquinas substituem funções exercidas pelos trabalhadores e, portanto, a aceleração do processo de fabricação, como é o caso da indústria automotiva, que usa automação robótica. Transformação na produção industrial. Gerou muitas melhorias, mas também apresenta pontos negativos. Com isso, vamos entrar então no nosso exercitando para ver até que ponto você absorveu alguma coisa relacionada com o papel do trabalho em que as indústrias com as multinacionais influenciam no trabalho a nível global. Então preste atenção na primeira questão. Assinale a alternativa que não se refere a uma característica presente nas empresas multinacionais, também conhecidas como transnacionais. Letra A, mobilidade territorial internacional. Letra B, busca por redução nos custos de produção. Letra C, emprego de mão de obra qualificada e cara. Letra D, instalação de sedes, geralmente em cidades globais. Repetindo, assinale a alternativa que não se refere a uma característica presente nas empresas multinacionais ou transnacionais. Fez a sua escolha já? Então, se você disse que a resposta é letra C, tá certo! As empresas multinacionais não se interessam por mão de obra qualificada e cara demais. Não é à toa que boa parte desses países onde estão a sede das grandes empresas, elas migraram com filiais para outros países, porque a mão de obra deles ficou muito cara, muito qualificada, e quanto mais qualificada, consequentemente mais cara. Então, migraram para países que a mão de obra, embora não tão qualificada como os países sede, mas passam por um processo de qualificação e a mão de obra, o seu preço é controlado, tá certo? Então, quem marcou essa alternativa, leve em consideração essa justificativa que dei para vocês. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado os conteúdos de geografia. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Com isso, me despeço e até a próxima aula.